Ora, cá estamos de regresso ao TV Chega da Distrital de Faro. Bom, tivemos N problemas, como já tinha referido num direto, muita dificuldade em colocar e um boicote que tivemos, um bloqueio, mais concretamente. Portanto, não é só o Facebook que faz censura, o YouTube também está a fazer censura em determinadas circunstâncias, mas o importante é que estamos de regresso e hoje um dia que é um dia extremamente importante para nós. Porquê? Porque 2020, 5 de maio de 2020, portanto é o primeiro ano e é exatamente neste dia 5 de maio que temos então a comemoração do Dia Mundial da Língua Portuguesa. Esta comemoração é, digamos, o resultado de uma história magnífica que é Portugal, que são os portugueses, e que tenho aqui para partilhar convosco, por exemplo, o Jornal Expresso, que dizia então hoje: da minha janela para o mundo ouve-se... espera lá, vou só alterar aqui para vocês poderem ver. E aqui temos então: da minha janela para o mundo ouve-se a língua portuguesa neste primeiro dia mundial de 260 milhões de pessoas. A festa acontece na internet. E, portanto, aqui, de facto, o que é extraordinário, nós chegamos onde chegamos, e se a língua portuguesa hoje e se tem direito, de facto, a ter um dia mundial, tem isto tudo está muito associado ao nosso passado. Um passado que teve a sua grande glória, o momento da expansão portuguesa, o momento em que Portugal foi, sem dúvida, um grande império e que deve encher-nos a todos nós do enorme orgulho. Claro que aqui vai logo chocar do ponto de vista político com a doutrinação que as escolas e as universidades fazem dos mais novos aos mais velhos. Todos nós sabemos que o regime que nós vivemos em Portugal faz exatamente o contrário. Isto é, ostraciza o nosso passado, os nossos antepassados, os nossos avós, bisavós, ostraciza a nossa história, deturpa, através do revisionismo histórico, deturpa completamente tudo aquilo que se fez, nomeadamente os nossos navegadores. Aliás, devo dizer que é de uma enorme desonestidade intelectual nós fazemos uma avaliação moral com os olhos do século XXI em relação a fenómenos históricos que ocorreram há 500 anos atrás. É de uma enorme desonestidade intelectual. O mundo era outro. As pessoas eram outras. E, portanto, as mentalidades eram outras. No entanto, temos que cansa a propósito de como é que a esquerda socialista radical olha para isto. Catarina Martins, a senhora do teatro, aliás, o Bloco de Esquerda é sem dúvida um dos partidos que mais destrói a nossa cultura, os nossos valores, os nossos princípios, e no dia 10 de junho, que era suposto para um dia de orgulho nacional, saiu-se com esta tirada que é típico da extrema-esquerda: virá o dia em que os discursos oficiais serão capazes de reconhecer a enorme violência da expansão portuguesa, a nossa história esclavagista, a responsabilidade no tráfico transatlântico de escravos. Até podia ser num 10 de junho, mas ainda não foi hoje. E já cansa. E felizmente, eu devo dizer, quer a minha geração, quer as gerações mais novas, cada vez estão mais atentas a esta ridicularidade. E porquê que é ridicularidade? Primeiro, porque quando os portugueses chegaram à África, já os africanos faziam escravatura entre eles, para não dizer praticavam inclusive canibalismo. Também, antes dos portugueses chegarem à África, por exemplo, já o mundo muçulmano que dominava por completo, sobretudo o norte de todo o continente africano, praticava uma escravatura verdadeiramente violenta. Aliás, que ressurgiu agora. Temos visto documentários internacionais de como o norte de África, nos países muçulmanos, infelizmente, a escravatura é uma nova realidade. O que nos faz pensar muito seriamente, e que o Partido Chega não tem medo de dizer a verdade. Nós temos que olhar hoje para o continente africano e verificar
se de facto eles melhoraram, se de facto hoje estão melhor. É uma enorme mentira, é uma falsidade, é uma hipocrisia, e só pessoas verdadeiramente desonestas é que podem dizer que hoje o continente africano está melhor do que estava no passado. Não quer dizer, isto não é sine qua non da defesa do colonialismo. O que é a prova de que a descolonização que foi feita foi desastrosa, foi precipitada e foi apenas para servir determinados interesses. Mas vamos retomar ao dia da comemoração, como eu estava a dizer, que é a comemoração da língua portuguesa, e portanto esta só é possível, como eu estava também a referir, a estes feitos extraordinários que os estrangeiros valorizam. A Internacional Socialista, os comunistas, toda a esquerdaia não valoriza, pelo contrário, quer apagar, e aquilo que fala do passado é só para falar mal. Mas tenho este livro, entre outros, que poderia mostrar, uma grande obra, uma obra muito conhecida internacionalmente, A Riqueza e a Pobreza das Nações, de David Land, e ele faz aqui um elogio rasgadíssimo a Portugal. Exatamente porque como é que um país, um território pequenino, lá no canto da Europa, conseguiu ter um poder que até hoje outras nações não tiveram. Nem os Estados Unidos. Portugal e Espanha, e porquê que eu digo isto? Tratado de Tordesilhas, Portugal e Espanha deram-se ao luxo de dividir o mundo em duas partes, em que uma parte ficaria para a Espanha e a outra para Portugal. Isto de facto foi extraordinário e foi resultado dessa expansão marítima que hoje temos 260 milhões de portugueses a falar a nossa língua. Bom, posto isto, tenho que avançar e partilhar convosco esta enorme alegria aqui, que é o Partido Chega, é a terceira força no Algarve. Aliás, quero dizer que o nosso partido no Algarve, aliás, a região no Algarve, teve e tem o segundo melhor resultado, exatamente a exéquio com Évora. O primeiro resultado para Porto Alegre, da qual envio aqui os meus parabéns a toda a equipa de Porto Alegre, nomeadamente ao presidente da Distrital do Partido Chega de Porto Alegre, Júlio Paixão, que tem feito um trabalho extraordinário, e nós ficamos em segundo lugar do nosso partido, como a segunda região, de facto, onde o partido é, em termos de sondagem, o mais preferido. Estamos no Algarve como a terceira força, e por isso eu também quero agradecer aos algarvios, quero agradecer a todos os habitantes do Algarve a enorme confiança e esperança que estão a depositar em nós. Mas nós queremos mais. Nós queremos ser a primeira força política no Algarve. E por isso é muito importante que já daqui a um ano e uns meses consigamos ganhar algumas câmaras municipais na nossa região, para que definitivamente o Algarve conheça uma liderança capaz de fazer pela nossa região aquilo que em 46 anos os partidos de regime não conseguiram fazer. Ainda hoje noticiei, dei uma notícia que a situação do hospital de Portimão é tão trágica, a degradação, que as macas têm que andar aos esses para não cair nos buracos. E, portanto, definitivamente nós podemos mudar por completo e, finalmente, ter um conjunto de pessoas no Parlamento, na Assembleia da República, que façam pela nossa região, que imponham a nossa região, da mesma maneira que o Porto conseguiu impor-se a Lisboa, garantidamente que eu vou conseguir impor o Algarve também a Lisboa e fazer com que o Algarve tenha exatamente os mesmos direitos que a área metropolitana do Porto e a área metropolitana de Lisboa têm tido ao longo de décadas. Não é isso que tem acontecido. Década após década temos sido cada vez mais ignorados. Pois bem, também quero avançar aqui com um momento, e este momento é de extrema importância, porque é um reflexo daquilo que eu tenho alertado. A comemoração do 25 de Abril, que foi inaceitável na Assembleia da República. O 1º de Maio, que foi inaceitável na Assembleia da República. Na comemoração do 1º de Maio, no Parque Eduardo VII. Que prova que
este país há claramente um Estado dentro de outro Estado. Há o Estado socialista que parece que se impõe ao Estado português. Porque é falso quando se diz que os dirigentes, como veio o Ministro dizer, que os dirigentes sindicais têm os mesmos direitos que os políticos, que as forças de segurança. Acontece que naquela manifestação não estavam só dirigentes. E nós soubemos que havia autocarros do Seixal. Portanto, prevaricaram por completo. O PS quis fazer um favor à CGTP para, enfim, aqui numa espécie de uma aliança nos bastidores, como nós sabemos, entre o PCP e o Partido Socialista. E, portanto, é vergonhoso como eles usam o nosso país para os seus belos interesses partidários. E a prova é também, e esta arrogância que o Partido Socialista tem, que a esquerda tem, como se tudo fosse deles, e nós, o povo, fôssemos apenas uns lacaios em que temos que trabalhar para eles e fazer o que eles bem entendem e seguir a ditadura do pensamento único, também isso se vê na própria Assembleia da República. E reparem então este momento com o nosso Presidente. Habituado a isto, mas vai ter que ser mesmo. Parece que não estão muito habituados a isto, mas não mandam no país, nem mandam nesta Câmara. Do dia estabelecida para amanhã para o plenário, atendendo a que o seu projeto de lei foi retirado da ordem do dia. Com base em que artigo? Com base no facto de... Não, mas é que eu tenho aqui a informação que o Sr. Deputado iria recorrer com base no número 5 do artigo 59. É isso? É, com base no artigo 59. Então faz favor, tem a palavra, sim. Obrigado. Deputada Ana Catarina Mendes. Não há aqui. Senhora Deputada Ana Catarina Mendes, por favor. Sr. Presidente, muito obrigada. A decisão que está em causa ou é fundamentada aqui, ou tanto quanto sabe, é sobre a não admissibilidade de uma iniciativa legislativa. Temos que ouvir, Sr. Deputado. Não, Sr. Presidente. Nos termos regimentais, esse recurso obedece às normas 16, ao artigo 16, número 1, a linha C do regimento. O que nós estamos a assistir é uma tentativa da bancada do Partido Socialista de impedir do nosso deputado falar, expor a sua indignação. Porque que a proposta do Partido Chega, que era aumentar as penas em vários crimes, nomeadamente para crimes sexuais e também a castração química para pedófilos. Para já é repugnante como é que a esquerda toda se opôs a esta iniciativa da castração química a pedófilos. É repugnante como é que a esquerda está tão preocupada com os pedófilos. E, portanto, o que nós vamos assistir é o quê? Vamos assistir aqui a um tentar de silenciar a voz do nosso deputado. Reparem bem. Que, conjugada com o artigo 81, número 5, é suscetível de apenas votação neste plenário e não intervenções, Sr. Deputado. Sr. Presidente. Muito bem, mas em qualquer caso o Sr. Deputado André Ventura tem a palavra. Não? Então porquê? Porque é amanhã só? Senhora Deputada, peço desculpa, mas eu não acompanho com a velocidade da Senhora Deputada estes números dos regimentos e as respectivas linhas. Mas diga lá, sua justiça, Senhora Deputada. Faz favor. Sr. Presidente, eu já disse quais são as normas regimentais em causa. Olha, se quisermos cumprir o regimento. Peço à mesa que veja. Olha a arrogância, sim senhora. Senhora Deputada, hoje estamos aqui todos, porque há aqui quórum para votações. Amanhã, quando começarem eu nem sei se esta era a mulher do Paulo Pedroso. Não sabemos, portanto, eu penso que esta questão se pode resolver hoje. Senhor Deputado João Oliveira, faz favor. Sr. Presidente, pelo menos deixe-me tentar ajudar a resolver esse problema. Eu julgo que a questão que está colocada não é resolver hoje ou amanhã, a questão pode ser resolvida hoje. O Sr. Presidente fez hoje de manhã um despacho de não admissibilidade de um projeto de lei.
dessa decisão cabe o recurso nos termos da alínea C do número 1 do artigo 16. E aquilo que diz o número 5 do artigo 81 é que, havendo esse recurso que o Sr. Deputado André Ventura acabou de fazer, ele é imediatamente votado sem discussão. Portanto, pode ser resolvido já hoje de acordo com este Muito bem. É a minha interpretação, mas de qualquer forma eu penso que o Sr. Deputado tem o direito de enfocar as razões porque faz o recurso. Não? Não querem deixar. A líder da bancada parlamentar, esposa de Paulo Pedroso, está muito incomodada com a castração química de pedófilos. A ordem do dia com a sua proposta, dou-lhe a palavra por 2 minutos, faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Parece que o Partido Socialista não está muito habituado a isto, mas vai ter que ser mesmo. Parece que não estão muito habituados a isto, mas não mandam no país, nem mandam nesta Câmara. Não mandam no país, nem mandam nesta Câmara. Sr. Presidente, foi retirada da ordem do dia o projeto de iniciativa legislativa do Chega, que visava, aliás por arrastamento a um projeto apresentado pelo Partido Socialista, que visava não só aumentar as molduras penais de agressores sexuais, como instituir como pena acessória a castração química de agressores sexuais. Essa proposta foi considerada pela Comissão, por maioria, como eventualmente inconstitucional, aparentemente inconstitucional, mas é nosso entendimento que, à semelhança de outras que já foram, apesar das reservas de inconstitucionalidade que foram anunciadas e que foram indicadas, foram discutidas na Assembleia politicamente e votadas na Assembleia politicamente. Se permitirmos que o parecer da primeira Comissão ou a consideração da primeira Comissão acabem com a iniciativa de chegar ao plenário, estamos a abrir um precedente gravíssimo na nossa democracia e estamos a permitir criar uma espécie de primeira Câmara de censura neste Parlamento que nós não podemos tolerar. Hoje há pessoas que concordam e há pessoas que discordam, mas há uma coisa que os portugueses querem ver o assunto discutido aqui, porque é um assunto discutido no mundo inteiro, e uma Câmara que insiste em negar a discussão é uma Câmara que vira as costas à democracia e que vira as costas ao pluralismo de ideias e ao pluralismo de opiniões. Não é esse o Parlamento que nós nos habituámos a ver e não é esse o Parlamento que queríamos ver discutir. Por isso, Sr. Presidente, recorremos para a votação aqui no plenário para que esta Câmara decida se mantém a ordem do dia ou se o projeto do Chega é inserido e votado amanhã de manhã. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Pronto, e foi assim. Infelizmente, como vocês sabem, depois acabou por não ir a discussão. É como o nosso Presidente disse. Isto é claramente a censura. Eu quero, eu posso e mando do Partido Socialista, do Bloco de Esquerda, do Partido Comunista, do PAN. Portanto, esta gentalha toda que, enfim, manda e desmanda. Bom, pois bem, para concluir, vamos à intervenção hoje, muito pertinente, mais uma, do nosso líder, do professor André Ventura, porque imaginem que isto chega a ser ridículo, que é mesmo muito ridículo. É que foi para lá o Ministro da Administração Interna, sabem fazer o quê? Foi falar de números fantásticos da diminuição da violência. Agora, durante o período de confinamento. Quer dizer, as pessoas... mal seria que o país inteiro, num estado de emergência, portanto, que fica em casa, mal seria se a criminalidade, desde a pequena à média à grande, tivesse aumentado. Quer dizer, isto então era uma coisa completamente inexplicável. Mas vejam, e com a intervenção, mais uma vez, muito, muito, muito boa, do nosso Presidente. Vou só alterar aqui a tela para que vocês possam, comigo, observar um momento surreal. Mais deixar esta nota. Não deixa de ser curioso o Sr. Ministro trazer aqui os números da criminalidade e da sinistralidade, visto que estamos em estado de confinamento. É o mais razoável que estes crimes diminuíssem. Só falta o Governo vir apresentar que as rixas à porta das discotecas diminuíram em abril, visto que estavam todas fechadas. Também não é difícil apresentar esse dado, Sr. Ministro. Dizer também que a violência doméstica diminuiu, aliás, no relatório que apresenta, o
que trata é das queixas, também não é muito difícil de perceber porquê, quer a vítima e o agressor estão confinados no mesmo espaço, não é difícil de perceber porquê. Em todo caso, o governo anda um bocadinho à revelia da imprensa. O Sr. Primeiro-Ministro já se queixou que todos os títulos da imprensa são falsos, e hoje estava a ver aqui uma notícia do Observador que dizia assim: as denúncias de violência doméstica feitas por amigos ou familiares aumentaram em relação ao ano passado. Mas isto o Sr. Ministro provavelmente esqueceu-se de referir. Pois, não interessa, não interessa, não é? Não interessa. E aparentemente há não sei quantos milhões de dinheiro público a ser canalizados para isto. Não está em causa se estão bem ou mal canalizados. Está em causa é que tanto dinheiro afinal estamos a usá-lo como e para quê? Quer dizer, quando na verdade estes planos não funcionam. Pergunto-lhe ainda, porque não consegui obter a resposta. O Sr. Ministro falou da operacionalidade das forças de segurança, da GNR, da PSP, que são muito importantes. Quando eu lhe pergunto isto, qual é o dia ou o mês em que o Governo vai pagar os suplementos remuneratórios que o Tribunal obrigou o Governo? Não foi o Tribunal que obrigou. Portanto, nós sabemos onde é que iam ser adiados e convém saber é quando, não é que estão de parabéns, também estamos todos de parabéns, mas queremos é saber quando é que os polícias vão ter os suplementos. Reparem que isto que o deputado André Ventura, do nosso partido, o presidente do nosso partido, está a dizer, é algo que... eu digo sinceramente, eu dou os parabéns às nossas forças de segurança pela enorme tolerância que têm tido por constantes desrespeitos que os governos de esquerda, desde que tomaram o poder de assalto em 2015, têm tido, onde também o péssimo Presidente da República, os péssimos exemplos que tem dado, têm tido para com as forças de segurança. Isto, tiveram na linha da frente, tiveram a trabalhar tal como os enfermeiros, os médicos, os professores que não falam e que têm tido também um trabalho extraordinário, tiveram-se que reinventar. Portanto, são profissões que excederam em muito as suas horas de trabalho. E depois o Governo insiste não cumprir com os seus deveres e com as suas obrigações. Remuneratórios. Estarem de parabéns ou não, vou terminar, Sr. Presidente, só dizer isto. Sr. Deputado Isabel Moreira, pode falar a extrema-direita às vezes que quiser. Basta olhar para as sondagens para perceber uma coisa. Aquilo que o Sr. Deputado considera extrema-direita vai estar cá para atormentá-la durante muitos anos e muitas décadas. Isso a mim dá-me zero de interesse. Zero. Desde que aos portugueses interessa, a mim as suas palavras interessam-me zero. Portanto, eu vou dizer aquilo que tenho que dizer. Nós temos um problema com a comunidade cigana em Portugal. E vimos isto em vários aspectos. Vimos isto na Figueira da Foz, na Praia da Leirosa. Vou terminar, Sr. Presidente. Peço-lhe só esta tolerância para terminar isto. Vimos isso em casamentos que não foram cancelados, em Pombal. Vimos isso em comunidades que recusaram ser testadas em Moura e noutras zonas do Alentejo. E temos de olhar para isto como uma abordagem específica e concreta. Não podemos simplesmente dizer, não podemos falar sobre isto, porque é racismo, é xenofobia. Temos um problema. Temos que lidar com ele. Como é que o Governo vai lidar com o problema das comunidades ciganas em Portugal numa matéria em que está a exigir tratamento a muitos segmentos da população portuguesa? Obrigado pela tolerância, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra. Muito bem. E pronto. Este foi então finalmente o nosso regresso ao TV Chega do Algarve. E bem-ajam. Espero que tenham ficado satisfeitos com o excelente resultado que nós obtemos nestas sondagens. E agora fica a promessa de fazermos, enfim, com maior regularidade as nossas intervenções com mais temas também da nossa região que é o nosso foco. Um grande abraço.